falarei do novo elenco que o Manchester City vai montar para a próxima temporada. Com possíveis saídas e grandes contratações do mercado, os Citizens podem passar por uma reformulação importante. Quem deve deixar o time? Quais craques podem chegar? Tudo sobre o futuro do Manchester City. Então você confere tudo isso agora no canal Futebol de 4 Linhas. Mas antes já te peço para vocês se inscreverem no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos do canal. Então bora lá para o vídeo. O Manchester City está no centro de uma polêmica que pode impactar profundamente o clube. A equipe de Pep Guardiola enfrenta acusações de violações financeiras da Premier League, com mais de 100 irregularidades investigadas desde 2009. As acusações incluem manipulação de receitas de patrocínio, ocultação de pagamentos a treinadores e a falta de transferência financeira, diferente do Everton e North Forest, que já foram punidos recentemente. O caso do Manchester City é mais complexo e pode levar meses ou até mesmo anos para uma decisão definitiva. Se considerado culpado, o clube pode sofrer sanções severas, como perda de pontos, rebaixamentos ou até a retirada de títulos conquistados no período investigado. Por outro lado, o Manchester City nega qualquer irregularidade e se prepara com uma forte defesa nos tribunais. O desfecho desse caso pode mudar os rumos do clube e da Premier League. Agora resta saber se a justiça será rápida ou se essa novela ainda vai se arrastar por muito tempo. Outra situação que o Manchester City vem enfrentando é a sua inconsistência. Na atual temporada, o clube inglês já foi eliminado da UEFA Champions League para o Real Madrid. Isso já acaba complicando o caixa financeiro do clube inglês. Na Premier League, o time de Pep Guardiola não vai conseguir alcançar o Liverpool, que tem muitos pontos na frente. Até o momento que gravo esse vídeo, o Manchester City está na 4ª posição da tabela da Premier League, podendo ficar de fora da próxima edição da UEFA Champions League. Outra situação do Manchester City é as constantes lesões no elenco. Manuel Akanji, Rodri, John Stones, Nathan Ake, Rúben Dias e o jovem Oscar Bob vêm sofrendo constantes lesões no decorrer da temporada. E até mesmo o centroavante Erling Haaland ficou de fora de jogos importantes por conta das lesões. E com a possível punição da Premier League podendo acontecer, o Manchester City pode estar acelerando suas movimentações no mercado de transferência. O clube pode estar se antecipando para garantir reforços antes de qualquer decisão desfavorável. A estratégia seria trazer jogadores agora, enquanto ainda tem liberdade para gastar e negociar sem limitações. Isso explicaria o interesse em nomes de peso e até possíveis renovações de contrato para manter uma base forte. Se a punição vier, o Manchester City pode enfrentar dificuldades no mercado no futuro, seja por restrições ou pela incerteza sobre o seu projeto esportivo. Por isso, a pressa nas contratações pode ser um sinal de que o clube já está preparado para qualquer cenário. Com toda essa situação, eu decidi montar um novo elenco para o Manchester City, considerando possíveis saídas e reforços, que pode chegar antes de qualquer punição. Vou listar jogadores que faria sentido no time de Pep Guardiola e que manteria os Citizens no topo do futebol europeu. Então bora lá conferir como poderia ficar esse novo Manchester City. O Manchester City até o momento já confirmou algumas contratações para reforçar o seu elenco. O zagueiro Kusanov foi adquirido por 40 milhões de euros, cerca de 250 milhões, pelo defensor de apenas 20 anos. O contrato do defensor é válido até metade de 2029. Outro zagueiro que o Manchester City contratou foi o jovem Vitor Reis. O promissor defensor brasileiro, que veio do Palmeiras, ele chegou por cerca de 37 milhões de euros fixos, cerca de 232 milhões. No meio-campo, o Manchester City fechou com o Nico Gonzalez, que assinou um contrato válido por 4 temporadas, após os Citizens pagarem a multa rescisória que ele tinha no Porto, que pode chegar a 60 milhões de euros, cerca de 363 milhões na cotação atual. A negociação foi concluída no último dia de janela e ficou decidido na transação que os Dragões vão ficar com 60% do valor da transferência, enquanto o Barcelona, clube formado, ficará com outros 40%. Para o ataque, o atacante Omar Mamouche do Frankfurt foi contratado por 70 milhões de euros, cerca de 432 milhões na cotação atual, e o jogador já vem correspondendo muito bem nas chances que vem ganhando. O jogador egípcio chegou a marcar um hat-trick. Além dessas aquisições, o Manchester City tem se movimentado para trazer mais nomes de peso. Um deles é o lateral da Juventus, Andrea Cabiasso, o italiano avaliado em cerca de 70 milhões de euros, cerca de 423 milhões. O jovem lateral é um dos grandes desejos de Pep Guardiola. Ele seria uma peça fundamental para o clube de Manchester. Outro lateral que o Manchester City vem monitorando é o do holandês Jeremy Frimpong.
campeão da Bundesliga pelo Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, está no radar dos Citizens e a cláusula de compra pode custar 35 milhões de libras, um total de 268 milhões na cotação atual. O jogador se destaca principalmente pela sua versatilidade, pois pode atuar como um lateral direito avançado, como um ala e até mesmo como um meia pelas beiradas, algo que agrada muito o treinador Pep Guardiola. Outros dois nomes, caso não feche com Jeremy Frimpong, é o do Theo Hernandes do Milan, que está em fim de contrato com o Milan, que pede algo em torno de 35 milhões de euros, cerca de 212 milhões na cotação atual. Outra opção será do lateral direito, Tino Livramento, do Newcastle. O valor do lateral direito no Transfer Market é de 35 milhões de euros, cerca de 212 milhões na cotação atual. Para a zaga, o jovem promissor Dan Huijsen, que se juntou ao Bournemouth, vindo da Juventus no meio do ano passado, em um negócio de 15 milhões de libras, cerca de 110 milhões na cotação atual, é a escolha de Pep Guardiola. De acordo com o Fidgeties, o Manchester City entrou na corrida pelo zagueiro do Bournemouth, competindo com o Liverpool e Chelsea, pelo talento holandês de 19 anos. Pep Guardiola vê Huijsen como uma forte perspectiva após sua impressionante temporada de estreia na Premier League. A cláusula de liberação é de 50 milhões de libras. O jogador também se destaca por sua estatura, com 1,97 de altura. Ele é uma referência nas bolas aéreas. Outra vantagem é sua versatilidade, podendo atuar nos dois lados da defesa. O jovem holandês possui contrato até o dia 30 de junho de 2030. Dan Huijsen é uma meta cara, mas alcançável para os principais clubes. Enquanto o Chelsea monitora desde o inverno, o Liverpool o vê como um potencial sucessor de Virgil van Dijk. Apesar de o Manchester City ter contratado recentemente os zagueiros Kusanov e Vitor Reis, eles continuam abertos a mais reforços defensivos, com vários clubes interessados. O futuro de Dan Huijsen será decidido na janela de transferência de verão. Para o gol, o goleiro Diogo Costa do Porto seria o nome ideal. O Citizens planeja fazer uma oferta pela sua chegada ainda deste ano, de 2025. O Porto sabe do interesse das equipes e fixou o valor de 75 milhões de euros para vender o goleiro português. Outro goleiro que o Manchester City tem interesse é o goleiro do Real Madrid, Lunin. O clube comandado por Pep Guardiola estaria interessado na contratação de Lunin, o atual goleiro reserva do Real Madrid. A possível saída de Ederson na próxima janela de transferências levou os ingleses a avaliar opções para a posição. Além disso, Steph Ortega, seu substituto imediato, ainda não convenceu totalmente a diretoria. Nesse contexto, o Lunin surge como uma alternativa interessante, graças ao seu crescimento e ao seu desempenho seguro quando acionado. O ucraniano renovou o contrato com o Real Madrid há pouco mais de um ano, mas seu futuro segue incerto. Apesar de ter correspondido bem nas oportunidades que teve, ele ainda não é a primeira escolha de Carlo Ancelotti, o que pode levá-lo a buscar um clube onde possa ser titular. A possibilidade de atuar sob o comando de Pep Guardiola e disputar a Premier League pode ser um fator atrativo. No Manchester City, ele teria a chance de lutar por uma vaga entre os titulares e mostrar sua capacidade em um dos principais campeonatos do mundo. Os ingleses avaliam os custos da operação e pode formalizar uma proposta em breve. A ideia é contar com um goleiro confiável para manter o alto nível da equipe na próxima temporada. Segundo o relato da imprensa inglesa, o Manchester City estuda apresentar uma oferta de aproximadamente 30 milhões de euros. O Real Madrid reconhece sua importância no elenco, mas uma proposta vantajosa pode abrir o caminho para uma negociação. Outro jogador do Real Madrid que o Manchester City tem interesse é a do ponta brasileiro Rodrigo. A equipe inglesa almeja transformar o camisa 11 em seu protagonista e vai rivalizar com o Manchester United para contratá-lo na abertura da próxima janela de transferência. O time inclusive já está preparando uma proposta. De acordo com a apuração do portal Fidgeties da Espanha, os Citizens definiram o Rodrigo como um dos seus principais alvos e irão investir pesado para contratá-lo. A ideia é convencê-lo a oferecer uma função de estrela. Já para convencer o Real Madrid, o Manchester City está disposto a pagar até 150 milhões de euros, um total de 905 milhões na cotação atual. O valor transformaria o Rodrigo em uma das maiores compras da história da equipe inglesa. Outro ponto, caso o Manchester City não feche com o Rodrigo, é a do ponta português Rafael Leão. Tanto o Manchester United quanto o Manchester City demonstram interesse no atacante português e preparam investidas para tirá-lo do Milan na próxima janela. O clube italiano, sendo da procura, estipula um valor mínimo de 100 milhões de euros para negociar o jogador. No entanto, a concorrência entre os rivais da Premier League pode inflacionar ainda mais o preço da transferência. A imprensa inglesa já aponta Rafael Leão como uma das principais oportunidades do mercado. A necessidade de reforços ofensivos nos
dois clubes pode acelerar as tratativas nas próximas semanas. Além de Manchester United e Manchester City, outros gigantes do futebol europeu acompanham a situação do atacante. Barcelona, Chelsea e Liverpool também têm interesse no ponta português. O jogador tem contrato até o fim de 2028. Outro que pode estar chegando é a do ponta Michael Olise, do Bayern de Munique, mas isso é mais difícil de estar chegando, até porque ele acabou de chegar no Bayern de Munique. Outros reforços que o Manchester City tem interesse é para o meio campo, com nomes como Florian Wirtz do Bayer Leverkusen, Bruno Guimarães do Newcastle, Lucas Paquetá do West Ham, caso não seja punido, Martins Zubimendi da Real Sociedad, Jamal Musiala do Bayern de Munique, Ederson da Atalanta e o meio alemão Joshua Kimmich do Bayern de Munique, que estaria em fim de contrato com o time alemão. Todos esses meio-campistas estariam na mira do Manchester City. Para o ataque, Liam Delap seria uma ótima adição para os Citizens. O Manchester City está buscando um reserva para o Haaland, que vem enfrentando lesões nos últimos meses. Os jovens centroavantes seriam um ótimo reforço. O Manchester City tem uma cláusula de recompra no valor fixado de 20 milhões de libras, o que garante a prioridade sobre qualquer outra negociação. E com possível saída de jogadores renomados do elenco do Manchester City, poderia arrecadar uma boa quantia para investir em novos jogadores e dar continuidade à sua reformulação no elenco. A venda de peças como Jack Grealish, Jeremy Doku, Kyle Walker, caso o Milan decida comprá-lo, Bernardo Silva, Kovacic, Gundogan, até uma possível negociação do goleiro Ederson e do Steven Ortega, e também uma venda do meio-campista Kevin De Bruyne, que tem diversos times da Arábia Saudita interessados no meia. Com essas vendas, ajudaria o clube a gerar os fundos necessários para trazer reforços, sem comprometer sua saúde financeira, mesmo diante das incertezas sobre a punição da Premier League. Caso o Manchester City seja punido, o elenco já montado poderia ser forte o suficiente para sobreviver a uma possível perda de pontos ou outras restrições. As movimentações no mercado buscam fortalecer o time em todas as posições, o que garantia competitividade no cenário nacional e internacional, mesmo sob restrições. Além disso, o futuro do treinador Pep Guardiola e de estrelas como Erling Haaland também é crucial. O contrato de Guardiola segue sendo um tema de especulação. Por mais que ele tenha renovado até 2027, tudo indica que ele permanecerá no comando por mais algumas temporadas, especialmente com a reformulação do elenco. Quanto ao centroavante Erling Haaland, surpreendentemente o centroavante assinou uma renovação de contrato monstruosa até 2034 com o Manchester City. O vínculo do norueguês com o time britânico ia até 2027, mas agora foi ampliado até o meio de 2034. A continuidade de Guardiola em Haaland será fundamental para que o Manchester City continue com sua ambição de continuar dominando o futebol nos próximos anos. Com os possíveis reforços do time de Pep Guardiola, eu montei os 11 iniciais. No gol, o goleiro Diogo Costa seria o goleiro titular. Na lateral esquerda, o lateral Theo Hernandes seria o titular. Na lateral direita, o ala Jeremy Frimpong seria a opção do treinador espanhol para o time titular. Na zaga, o zagueiro Kuzanov e o Gvardiol seria a dupla titular. No meio campo, o melhor volante do mundo, Rodri seria a opção de Pep Guardiola. E os parceiros de Rodri seriam o brasileiro Bruno Guimarães fazendo box-to-box, e na armação do time o Florian Wirtz seria o titular. No ataque, Rodrigo ou Rafael Leão seria o ponta, Haaland e Omar Mamouche seriam os outros dois titulares do ataque. Com todas essas opções no elenco, Pep Guardiola teria uma vasta gama de jogadores para rotacionar e manter a competitividade ao longo da temporada. No banco de reserva, jogadores como Ortega ou Lunin, caso o goleiro Ortega saia, Lucas Paquetá, Rubem Dias, Dan Hilsen, Rico Lewis, John Stones, Zubimendi, Vitor Reis, Phil Foden, Savinho, Liam Delap, Matheus Nunes, Nico Gonçalves, o volante Ederson, o meio recém-contratado Claudio Echeverri e o jovem Oscar Bob, e até algumas promessas da base seriam alternativas importantes para manter o alto nível do time em todas as competições. Esse novo Manchester City promete ser um dos times mais completos dos últimos anos, com profundidade no elenco e qualidade em todas as posições. Na sua opinião, o Manchester City vai ser punido? Deixe nos comentários a sua opinião. Agora, se você não quer perder os próximos vídeos sobre o futuro do City e outras movimentações de futebol, já peço para se inscrever no canal e ativar as notificações para não ficar de fora do canal Futebol de 4 Linhas. Fui, até o próximo vídeo!